Fala, meu povo que gosta de luta, tudo bem com você? Eu sou Antônio Neto e estamos aqui em mais um Mestre do Octógono, agora para falar sobre a disputa de cinturão que houve entre Alexandre Volkanovski e Diego Lopes. Uma luta incrível, como também da primeira vez. Mas infelizmente o Diego não conseguiu levar o cinturão para o Brasil/México, né? E o Volka defendeu aí o seu cinturão mais uma vez. Mais uma vez, entre aspas, essa é a primeira defesa de cinturão dele depois de ter reconquistado. Mas quando ele era campeão, ele já defendeu várias vezes. Enfim, vamos para a luta. Diego Lopes, o que mudou na estratégia? O que o Volka fez de diferente? O Diego, ele basicamente manteve a mesma estratégia. A única diferença que eu vi do Diego para a primeira luta foi a movimentação de cabeça. Ele não estava tão estático quanto na primeira luta, estava movimentando bastante a cabeça, estava descendo o nível na intenção de ameaçar uma queda para o Volka, pelo menos no primeiro round, né? E aí essa diferença foi a única que o Diego apresentou. Para quem achou que ele ia fazer grappling, para quem achou que ele ia derrubar para trabalhar o seu jiu-jitsu, que é muito bom, esqueça, isso não aconteceu. Não por conta do próprio Diego, né? Só no final da luta, mas a gente vai chegar lá. O primeiro round, Volkanovski veio com a sua estratégia do mesmo jeito, bater e sair e trabalhando a movimentação. A única coisa que ele mudou foi, ele adicionou os chutes. Pois é, o Volka, ele chutou bastante a perna da frente do Diego para tentar minar essa movimentação, né? E deixar o Diego mais afastado. Esses chutes, consequentemente, eles ditam a distância de um lutador e outro. O Diego não conseguia encurtar a distância nem ajustar a sua distância para o Volka. Tanto é que os chutes do Diego quase não pegaram no Volkanovski. Ele sempre chutava, acabava chutando ao vento. Um ou outro que acabou pegando ali. Então, o Volkanovski estava muito bem ali na distância, assim como na primeira luta, e o Diego não conseguia achar essa distância, não conseguia achar o Volka de jeito nenhum. E aí, ele ia trabalhando essa movimentação dele de cabeça, trabalhando alguns socos ali, alguns jabs, para poder tentar chegar próximo do Volkanovski e acertar suas mãos poderosas. Esse primeiro round foi dessa forma, o Volkanovski, para mim, levou o primeiro round, e a gente vai para o segundo round aí, aonde retorna na mesma estratégia. O Diego continua desse mesmo jeito, tentando alguns chutes ali também, alguns pegam, outros passam no vazio, e o Volka segue na mesma estratégia. Vai batendo, vai saindo, vai chutando, vai se movimentando, vai usando a sua experiência, né, ao seu favor. O Diego recebeu muitos golpes duros que o Volkanovski deu, e como sempre o queixo do Diego impecável, incrível. Bombas que o Volkanovski desferiu e que o Diego nem balançou. Ele tomou várias de cara e ele olhava para o Volkanovski e só balançava a cabeça dizendo que não e seguia o jogo. Então assim, é muito duro, tem um queixo absurdo, uma absorção de golpes muito grande o Diego. Isso ajudou a ele conseguir se manter os 5 rounds com o Volkanovski. Mas seguindo, o Diego segue nessa movimentação mais curta, tentando encurralar o Volkanovski, que ia trabalhando ali as laterais, ia chutando e entrando e saindo. Muito rápido, muito atento. O Diego, quando pensava em fazer alguma coisa, parecia que o Volka estava já a 2 passos à frente. Então isso dificultou muito o Diego, ele não conseguiu se achar. Nos corners, em momento algum, eu vi a equipe do Diego pedindo para ele fazer o wrestling, para ele agarrar, derrubar, trabalhar o jiu-jitsu. Então era sempre algumas falas meio soltas, nada de estratégia para dizer, olha, faz isso, faz aquilo, realmente eu não vi. Do lado do Volkanovski, ele já estava tudo dando certo, a estratégia dele, e um dos corners fala para o Volkanovski dizendo que ele não sabe o que fazer. Então continua movimentando e continua chutando, que ele não sabe, entrando e saindo, que ele não sabe o que fazer. E de fato, o Diego parecia, como na primeira luta, perdido, não sabia muito bem o que fazer, se ele tinha hora que ele chutava, a hora que ele tentava entrar em soco, mas era realmente perdido, a distância nada de achar, e isso dificultou muito para o brasileiro /mexicano.
E a luta seguiu dessa forma até os rounds finais. Foi que houve aí uma diferença onde o Volkanovski, que propôs a luta agarrada, propôs ali tentar um jogo de solo. O Diego chega nas costas do Volkanovski, se eu não me engano, no segundo round, já no finalzinho, mas não conseguiu fazer nada, né? E faltava poucos segundos para terminar. E no final da luta também, o Diego ali trabalhando ali na luta agarrada junto com o Volkanovski, ele ainda conseguiu chegar ali pelas costas, estava com o pé já debilitado já no último round, mancando, né? E ele postou que talvez tivesse quebrado os 2 pés, mas hoje eu já vi uma postagem do Diego falando que não chegou a quebrar, ele teve fraturas nos 2 pés, vai precisar usar uma bota ortopédica e vai ficar aí de muleta, sem poder andar por um tempo, mas não chegou a quebrar, foram só realmente fraturas aí em ambos os pés. E o Diego foi um guerreiro, último round mancando, cheio de fratura nos pés, continuou indo para cima do Volkanovski com tudo, porque era o tudo ou nada, e aí o Volka começou a trabalhar já a luta agarrada, e nesse embolado o Diego ali conseguiu sair num armlock, né, num vacilo do Volkanovski, e que por pouco não termina a luta. Seria o desfecho perfeito, né? Mas infelizmente o Volka na garra conseguiu sair do armlock e aí terminou o último round sentado na barriga ali de Diego de costas e batendo no rosto do brasileiro, que já não podia e não conseguia fazer mais nada naquela posição. O Diego foi um guerreiro, sim, lutou muito como na primeira luta. Eu acho que ainda falta para ganhar de um cara feito Volkanovski. O Diego tem coração, o Diego tem punch, tem um soco muito forte, tem muitas habilidades, mas eu acho que o Diego acabou não usando o MMA. O Diego acabou tentando uma luta de kickbox. E aí, dessa forma, não tem condições. O Volkanovski tem muita experiência. E aí, no MMA, é isso. É você trabalhar todas as oportunidades e as fases que você tem. E o Diego, para mim, deveria ter trabalhado mais aí o seu jiu-jitsu, que é muito bom. E por 2 ou 3 vezes ele esteve em posições até que poderiam ajudar ali a ele finalizar o Volkanovski, mas não aconteceu. Teve vezes até do Diego descer, sair das costas do Volka para ir de novo para trocação. Então, assim, talvez a mentalidade do Diego, por ser esse cara que vai para cima, que briga, atrapalhou mais uma vez o Diego de levar o título. Agora é esperar, vamos ver quem é o próximo adversário do Volkanovski, que não se aposentou, e a gente espera agora se vai ser o Jean Silva ou se tem outras opções. No octógono ele não falou sobre o Jean Silva, e o Jean Silva já deu uma declaração já falando que ele estava escolhendo adversário. Então vamos ver o que é que o UFC vai querer fazer. O UFC gosta bastante do Jean Silva, também gosta do Volkanovski, mas o UFC tem essa questão de passagem de bastão. Vai ficando mais velho e o UFC já vai querendo trocar, já vai querendo renovar, então talvez ele coloque uma pedreira para o Volkanovski na próxima luta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o teu comentário do que é que tu achou na luta. Curte, se inscreve no canal, tá? Compartilha também com teus amigos e a gente vai finalizando mais um vídeo aqui do Mestre do Octógono.